O que é história? Em função de uma conversa que eu tive com o Tiago, que é inscrito aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo. O que é história? Para falar sobre o que é história, eu vou começar com uma pergunta. A pergunta é simples e é a seguinte: por que os Estados Unidos têm um grau de desenvolvimento muitas vezes maior do que o Brasil, do ponto de vista econômico? Por que os Estados Unidos são uma nação grande, poderosa, forte, digamos assim, rica? As pessoas têm um grau de riqueza bastante elevado, né? Por quê? Então, é uma pergunta boa, porque veja só, os Estados Unidos são um grande país, nós também somos, temos uma extensão territorial grande. Ambos somos, digamos assim, países novos, não é verdade? Nós não temos a mesma antiguidade que a Itália, a Grécia, ok? Ambos são países com grandes riquezas naturais. Daí vem a pergunta: por que os Estados Unidos têm um grau de desenvolvimento tão maior? Aí vem uma pessoa ignorante e injusta e diz assim: ah, porque eles foram colonizados por ingleses e nós fomos colonizados por portugueses. Como se os portugueses não tivessem sido eficientes, não tivessem sido bons para, digamos assim, o Brasil. Esse é injusto e é ignorância. Por que é ignorância? Porque a resposta é simples demais, é uma resposta simplista, é uma resposta que não levou em consideração uma série de coisas que precisam ser analisadas. A resposta certa para esta questão é devido ao encadeamento dos fatos históricos. Precisamos ver quais são os fatos históricos, o que levou os Estados Unidos a serem aquilo que são e nós a sermos mais atrasados do que eles até este momento, correto? Então precisa investigar historicamente. Aí precisa pegar os fatos, os acontecimentos lá do passado, analisar as questões passadas, verificar o que elas causaram, quais foram os fatos causadores daquelas coisas que aconteceram e o que elas causaram. Qual foi o peso, por exemplo, dos Estados Unidos terem carvão mineral? Qual foi o peso dos Estados Unidos terem uma ramificação de rios extraordinária? Qual foi o peso, por exemplo, dos Estados Unidos terem muito ouro? Nós tivemos também, não é? Mas vamos ver essas coisas e quais foram essas coisas. Agora, será que a cultura portuguesa em alguns aspectos ajudou ou não? Será que a cultura dos ingleses, aqueles ingleses específicos que foram para lá, ajudou ou não ajudou? Pode ser que sim, pode ser que não, mas são fatos complexos. Então, esses fatos têm de ser estudados à luz da história, né? E a história que explica essas coisas aí. Então, o que é história? História é a investigação da ação do homem no tempo. Né? A história diz respeito ao passado. E ela diz respeito ao passado tanto explicando o passado, quanto tirando conclusões que podem nos ajudar a evitar erros do passado, a aprender com o passado e a tocar a nossa vida de uma maneira mais eficiente, não é verdade? Ela se classifica como uma ciência social ou humana, dependendo da classificação, né? Mas ela é uma ciência que envolve e está relacionada com todas as outras ciências sociais e humanas e necessariamente, porque, por exemplo, para fazer esse estudo aí sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos e o desenvolvimento do Brasil, a pessoa tem de conhecer economia. Não é uma pessoa que possa chegar sem conhecimento de economia e estudar esse fenômeno. Precisa conhecer. Então, se for uma pessoa com formação em história, ela vai ter que adquirir uma competência extra na área econômica. E se for uma pessoa com formação econômica, vai ter que aprender o método histórico, né? A metodologia de pesquisa da história, a avaliação dos fatos, a documentação, o rigor científico, etc, etc. Então, história lida com o passado, explica o passado e também busca ensinamentos para a vida moderna, classifica-se como uma ciência social ou humana, mas está relacionada com todas as demais ciências humanas. Ela provém lá da Grécia Antiga, Heródoto, né? O historiador Heródoto,
provém da Grécia Antiga, como todas as ciências modernas, mas ela teve um crescimento como campo de estudo no século XIX e no século XX ela ganhou o rigor científico. Então a história, como nós a conhecemos hoje, como uma ciência com rigor científico, etc., é coisa do século XX, né? Então a história é isso aí. E a pessoa que vai estudar história, ela tem duas alternativas. Ela pode fazer bacharelado em história, então ela vai se formar como pesquisador de história. Pesquisador, pessoa que pesquisa a história e que se tiver êxito e se tiver muito trabalho e envolvimento efetivo com a atividade, se torna o que a gente chama do historiador. O historiador é alguém que efetivamente pratica a busca, a pesquisa histórica e que traz resultados dentro da busca histórica, em qualquer área que seja, né? E a pessoa que estuda história poderá partir para uma outra vertente, que é a licenciatura. Ela se forma para dar aula, então vai ser um professor de história, que tem um campo de trabalho imenso, né? Porque você veja, nós temos história no primeiro grau, temos história no segundo grau, temos história no ensino superior e temos as outras ramificações todas da história, porque a história é uma coisa importantíssima. Então tem história da economia, tem história da medicina, tem história das empresas, tem história da alimentação, né? Eu, por exemplo, convivi com uma pessoa que estava fazendo um desenvolvimento que eu achei lindo, maravilhoso, um estudo da história da alimentação aqui de São Paulo e sul de Minas. Eu achei maravilhoso aquilo. Então, a pessoa tem um campo de trabalho imenso em várias áreas, porque tudo precisa estudar à luz da história para ter uma visão mais clara das coisas. Então, há várias especializações possíveis na história. E a pessoa querendo continuar as suas especializações em histórias, usualmente ela pega um foco deste e vai para a pós-graduação. Na verdade, lato sensu, que se chama, é uma pós-graduação, digamos, menos comprometida um pouco, uma pós-graduação lato sensu, ou ela vai para pós-graduação stricto sensu, que seria o mestrado e o doutorado. Então vai fazer mestrado na história, o foco dele é a história do sul de Minas, a história de como foi a ocupação da região tal da Bahia, assim assado, a história de como, enfim, especifica o foco que vai dar através de mestrado e doutorado ou através do trabalho prático. A pessoa vai trabalhando com história dos bancos, por exemplo, daqui a pouco é um especialista em história de banco, né? Vai trabalhando com a história de alimentos, da música no Brasil, enfim, há todo um conjunto de especializações. Então, o historiador é um pesquisador que poderá ser graduado em história, né? Por exemplo, um grande especialista na história da administração, o Alfred Chandler, reconhecido, conceituado, professor da Harvard, etc. Ele é um historiador, ele se especializou em história, ele estudou história, é graduado em história e daí ele se tornou um grande especialista em história de administração. Então há essa passagem de gente que é da área de história para outras áreas e há pessoas de outras áreas que se tornam historiadores relevantes, né? Então há uma comunhão sempre. Agora, quem quer estudar história, às vezes pensa assim, mas e a parte econômica, como fica? Bom, é evidente que se a pessoa for estudar medicina no Brasil, em termos, digamos assim, objetivos, estudos já demonstram isso, a pessoa terá um grau de ocupação muito maior e relevância salarial também muito maior, dada a demanda, né? A demanda e a escassez de oferta de pessoas que são especializadas nisso e a importância disso na hora que a pessoa está doente ali. Mas eu não acredito que uma pessoa com uma boa formação em história possa ter problema para se posicionar na vida. Não. Então, se você gosta, se você tem vocação, faça isso e depois desenvolva a sua capacidade de interagir com outras pessoas, desenvolver competências de busca de trabalho, se dedique ao trabalho, etc. E você não terá problemas, não é verdade? Então vale a pena sim estudar história. Então por hoje era isso que nós tínhamos a dizer. Vamos lá!